Olá, para você que nos acompanha no Aliados Brasil Oficial, é um prazer ter você por aqui. Hoje nós temos um entrevistado aqui de sucesso, um entrevistado que vai trazer para a gente aqui muita coisa, né, dessa lacração que rola aí na internet. O que é lacração, o que não é, o que merece nossa atenção, o que não merece só a nossa atenção. E quem é ele? Ele é Fernando Senzala, professor universitário, assessor parlamentar e ex-conselheiro da Fundação Cultural Palmares, autor do livro Abrindo a Caixa Preta, os Movimentos Negros e o Globalismo. Tudo bem, Senzala? Um prazer ter você aqui. Olá, boa tarde, noite. Prazer é todo Dia. meu. Agradeço mais uma vez aí o convite, e a todos que vão participar aí, seja assistindo depois, assistindo agora, enfim, a qualquer hora do dia. Espero que seja uma conversa aí muito proveitosa para todos nós. É um prazer para mim. Prazer todo nosso. Eu já vou começar com uma curiosidade, porque eu sempre tive curiosidade em relação a esse nome que você adotou, que as pessoas te conhecem aí pelas redes sociais. Por que Fernando Senzala? Bom, Fernando, todo mundo me pergunta isso, né? E é uma pergunta muito pertinente, porque tem gente que pensa que é de movimento negro, é disso, é daquilo, não é nada disso. O apelido ele veio porque eu treinava capoeira no Centro Cultural Senzala de Capoeira. E eu ia muito para a faculdade, para a universidade, estudei aqui na UERJ, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu ia muito após o treino, com uma camisa do Grupo Senzala, e tinha escrito Senzala na camisa. E um amigo, né, que é muito gozador, brincalhão, ele me via sempre com uma camisa escrito Senzala, e ele não sabia o que era, e me apelidou, começou a me chamar de Senzala, o apelido se popularizou e viralizou, ficou Senzala mesmo. Isso já deu algum problema aí com esse pessoal dos movimentos? Olha, algumas vezes sim, assim, em redes sociais, às vezes as pessoas tentam colar uma pecha, né? Fala, como é que pode o cara de direita com esse nome, Senzala e tal, e aí... mas não me incomoda em nada, não, eu acabo rindo, porque realmente não conhece a origem do apelido e pensa que existe um monopólio da virtude por esse nome, né? E, na verdade, é uma coisa banal. Por falar em monopólio da virtude, você escreveu este livro que está aparecendo aí na tela, Abrindo a Caixa Preta, os Movimentos Negros e o Globalismo. De onde veio a ideia de fazer esse livro, do que ele trata, o que você quis levar para as pessoas quando resolveu escrever esse livro? A história é um pouco longa, né? Eu vou resumir aqui para vocês. O livro é o seguinte, eu fiz o doutorado na Universidade Federal do Ceará, né? Eu sou do Rio de Janeiro e estudei lá no Ceará. E quando eu fui para lá, eu comecei a escrever a tese já desde do primeiro semestre, né? Eu entrei em doutorado em 2016, terminei em 2020, e desde então eu comecei a empreender uma longa pesquisa, né? Um estudo comparativo entre Brasil e Uruguai, sobre os movimentos negros após a Conferência de Durban, né, que aconteceu em Durban, África do Sul, em 2001, como o start para que o movimento negro brasileiro e uruguaio eles desenvolvessem políticas públicas identitárias nesses dois países. Então, o que aconteceu? Eu passei, né, um longo período no Uruguai e em Brasília, pesquisando a SECADI, né, que é a Secretaria de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão, e lá eu pesquisei o Ministério do Desenvolvimento Social do Uruguai. E aí, como foi uma pesquisa muito grande, né, e eu já estava empreendendo ela desde o início dos meus estudos, eu acabei escrevendo muito. Eu escrevi quase 500 páginas de tese, isso na segunda qualificação. Lá existem duas qualificações, para quem não sabe, o curso de doutorado ele exige pelo menos uma qualificação, que é quando você chega na metade do curso,
você tem que apresentar alguns resultados e os caminhos da sua pesquisa para você poder depois concluir. Lá no Ceará são 2. Então, quando eu fui para a segunda qualificação, eu já tinha quase 500 páginas escritas. E aí, assim, eles ficaram horrorizados, né, a banca, porque é difícil os professores eles lerem, né, dada também a demanda, eu entendo eles, tem uma demanda muito grande de participar de muitas bancas e tal. E aí, assim, foi um auê, né? O pessoal, cara, esse cara escreveu muito, a gente precisa cortar um monte de coisa na tese dele. Só que o que aconteceu foi um movimento também, e aí muito estranho, entre aspas, que foi o cerceamento das ideias que estavam contidas na minha tese. Então, assim, tudo que era de autores que faz parte do índice acadêmico, né? Ou seja, que faz parte do que é proibido você falar dentro de um ambiente de esquerda, ele foi ceifado da minha tese. Então, eu saí da qualificação meio chateado, já tinha voltado a morar aqui no Rio, né? E eu peguei 20 dias lá no Ceará, eu falei, cara, eu não quero nem saber, eu vou ficar 20 dias curtindo a praia, meu irmão, depois dessa tese, porque foi, assim, muito brabo. Então, diante de todos esses problemas, o que eu fiz? Eu decidi que eu ia fazer um livro, depois que eu terminasse. Então, eu peguei todas aquelas recomendações de cortar as partes que eles não queriam que fosse. Inclusive, um professor da banca chegou a dizer assim, o que eu vou dizer para o pessoal do movimento negro se um dia eles pegarem a tua tese na biblioteca e disserem assim, eu participei da banca, o professor fulano de tal participou da banca. Ou seja, ele estava mais preocupado com o nome dele em relação ao que o movimento negro diria ao ler a minha tese do que, propriamente dito, a produção teórica, a produção acadêmica, né, o trabalho intelectual. Então, passados isso, a minha tese ela foi reduzida a 100 e poucas páginas, um pouco menos de 200, e eu defendi o doutorado, obviamente, precisava sobreviver, né? E depois que eu terminei o doutorado, eu decidi pegar toda essa gordura que foi tirada, tudo aquilo que soa muito mal aos ouvidos do movimento negro, e reunir num livro e também colocar novos elementos, porque nosso país, né, todo dia a gente tem um caso, então eu decidi pegar alguns casos concretos, pegar alguns livros que fazem parte da bibliografia que eu li depois, posterior ao doutorado, fiz aquela mistureba e saiu o livro. Então o livro ele trata, para completar a sua pergunta, o livro ele trata da questão do movimento negro, como que o movimento negro brasileiro, ao longo do tempo, ele foi se transformando, ele foi subsumindo a uma agenda de esquerda e como que essas lideranças dos movimentos negros, eles acessaram as esferas de poder e começaram a propor políticas públicas focais, né, para negros, mas que não beneficiam exatamente os negros, que tornam os negros cada vez mais dependentes do Estado e que fortalece, na verdade, a figura particular deles e dos grandes financiadores do movimento negro nacional, que são os globalistas internacionais. Então, é basicamente isso. Perfeito. Inclusive, eu queria abrir um parêntese aí para o comportamento desse professor, né, que é uma prova disso, né, de que toda essa pauta está hoje na mão da esquerda e que também fragiliza essa questão da pesquisa científica, né, porque você vê que não é uma coisa ali que tem realmente interesse de estudar, mas sim de dar palco para um determinado grupo. Eu me lembro durante a minha faculdade de jornalismo, não tem nada a ver com uma pesquisa em si, né, específica, mas, assim, trabalhos que tinham alguma relação com negros, não sei o que, do quilombola, as primeiras mulheres negras, não sei das quantas, tudo que tinha a ver com o negro era beneficiado. E aí fica claro, né, nessa sua declaração, nesse seu relato aqui,
de que a questão também não é só contar a história do negro e dar oportunidade para o negro a fazer pesquisa, mas para o negro de esquerda, né? Se você for de direita, o tratamento é outro. Eu costumo dizer o seguinte, muito balizado pelas palavras do Guerreiro Ramos, né, que foi um grande intelectual negro brasileiro, sociólogo, que inclusive ele ficou de fora da academia por pura guerra, né? A Escola Paulista de Sociologia detestava o Guerreiro Ramos. E ele dizia o seguinte, ele dizia, cara, é impossível você contar a história do Brasil sem o negro ele estar incluído na história do Brasil. Ou seja, quando você retira o negro da história do Brasil para estudar ele como um elemento exógeno, fora dos acontecimentos históricos normais, cotidianos, você está tematizando o negro. Na medida em que você tematiza o negro, você cria uma psicopatologia coletiva no país, porque você põe o negro como um objeto de estudo que o negro também absorve, né, essas características de objetificação e acaba pendendo para o lado que domina a narrativa, né, que conta uma narrativa que se espraia, que vai para a mídia, enfim, que vai para a literatura, que vai para outras esferas da vida, não só a esfera acadêmica, e você também cria uma psicopatologia também no branco, porque ele deixa de ver o negro como uma pessoa que é a mesma coisa, que é um igual, que está no cotidiano como ele, inserido no dia a dia nacional, e você vê também como um objeto a ser analisado sempre. Então, o que eu costumo dizer? Que o meu livro, ele está aqui no fundo, está aparecendo ele, que o meu livro, ele está contando a história do Brasil, porque eu falo essencialmente do ponto de vista do movimento negro, de como esse movimento negro faz esse movimento do que é justo na pauta para, né, essa diluição na pauta de esquerda, na agenda de esquerda, né, eu venho trazendo isso, mas eu estou trazendo vários elementos dos acontecimentos nacionais e internacionais que impactam na nossa realidade para demonstrar que não existe essa desconexão, né, entre negro, branco, mulher, indígena e os acontecimentos nacionais e internacionais. Então eu demonstro no livro, né, que está tudo linkado e que a história do Brasil ela vai deixando várias lacunas que vão sendo preenchidas justamente por esses movimentos, culminando no que a gente tem hoje, né? O livro ele é muito atual, apesar de contar uma história, todos esses conceitos, desculpa, de lugar de fala, de racismo institucional, racismo estrutural, de necropolítica, todos esses conceitos eles são tratados no livro. E assim, eu trago os autores, eu vou demonstrando passo a passo como que esses autores apresentam as suas teses e aonde estão os equívocos de cada um deles. Perfeitamente. Eu não sei se tem a ver com isso que você está falando em relação a todo esse, né, isolar o negro, né? Para mim, tira inclusive a importância do papel do negro nessa história do país, né? Mas eu tive a oportunidade de ir como repórter em alguns eventos, né? Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, né? Que tem ali uma coordenadoria negra, só para falar de negros, né? E aí eu fui em alguns eventos para fazer matéria e eu tive, todas as vezes que eu fui, eu saí de lá muito pesada, com uma sensação muito ruim. Uma sensação assim de nossa, porque assim, eu sou filha de. Minha mãe é negra, meu pai é branco, né? Minha avó é índia, eu sou a mestiça louca, eu sou Brasil mesmo. Então, assim, você sai de lá com uma sensação de que você, cara, você tem algum problema. Eu saí de lá com essa sensação. E foi muito engraçado, porque em um dos eventos eu fui para fazer uma matéria para falar sobre racismo. E todos os negros que eles me apontaram, como pessoas que tinham sofrido racismo, eram pessoas vencedoras.
né, que foram bem acolhidas, né? Foi em São Paulo, então foram bem acolhidos, nordestinos que foram para São Paulo, que foram bem acolhidos e que foram bem sucedidos. Então, assim, foi horrível fazer a matéria, porque eu não consegui atingir o que eles queriam, né? Porque não se faz jornalismo dentro desses órgãos públicos, né? Você faz um trabalho de assessoria, é para fazer ali o que eles pedem. Então, assim, é real esse sentimento, assim, de que eles se reúnem para realmente deixar as pessoas pesadas com esse ar de que, olha, tem algum problema com você. Olhou para você, é racismo. Tem isso ou é uma coisa meio psicológica? Eu vejo da seguinte maneira, a gente primeiro, e aí assim, eu vou falar um pouco do mundo acadêmico, mas eu acho que tem total conexão também com as mídias, né? Inclusive, até porque é do mundo acadêmico que saem os profissionais de mídia e tal, né? Então, existe uma forçação de barra, para usar o português correto, existe uma forçação de barra para você atingir um resultado. Então, essa forçação de barra, ele é a morte da pesquisa. Eu costumo chamar eles de coveiros da educação, coveiros da pesquisa, porque você não precisa pesquisar aquilo que você já conhece o resultado. Então, você não pode chegar num lugar e receber uma orientação para chegar num determinado resultado que já é dado de antemão. Isso é a antipesquisa. Então, você já mata a pesquisa aí. Então, o que você recebe, na verdade, em muitos espaços, a orientação para um determinado fim. E esse determinado fim qual é? É um determinado fim militante, fracionado em várias categorias. Ontem ou anteontem, a declaração da ministra de que existe racismo ambiental. Então, você já vê o nível, né? Então, você tem racismo ambiental, racismo estrutural, racismo recreativo. Então, você tem várias lugar de fala, você tem várias categorias, né, que dividiram, em que você chega hoje numa universidade, ou você vai fazer uma matéria jornalística, a qual que você já tem que chegar num determinado que coaduna com aquela ideia final. Então, isso em si já causa, nas pessoas honestas, um ar pesado, porque você está totalmente sem autonomia. Você não tem a autonomia de realmente chegar a um resultado inesperado. Você pode ter uma hipótese de que você vai chegar num determinado resultado, mas os caminhos eles podem apontar para uma outra direção e você tem uma resposta totalmente diferente daquilo que você tem como hipótese. Isso é pesquisa. Então, eu costumo dizer até que eles são os assassinos da identidade, né? O identitarismo assassina a identidade, porque a identidade ela é justamente aquilo que é sine qua non, aquilo que é meu, né? É a minha personalidade, é como que eu chego aos resultados das coisas que eu quero, porque eu sou autônomo, eu consigo ter trilhar o meu caminho, né? Então isso faz parte da minha identidade, não eu produzir alguma coisa que tem que agradar um grupo específico, né? Esse é o coletivismo, né? Essa ideia coletivista. Então eu vejo que essa ideia coletivista, ela dá um ar pesado para as coisas, porque eles já te orientam para um determinado fim que é o que eles querem. Não, e um dos eventos que eu fui, uma amiga minha que ia fazer a cobertura, né? E ela é negra, ela não é mulata, ela é negra. E linda, inclusive. E ela chegou, né? A gente chegou lá para fazer a matéria e uma procuradora que estava lá falando sobre racismo estrutural. Quero que você fale o que é o tal do racismo estrutural, mas eu queria contar esse caos aqui antes, porque a procuradora falou, e virou para ela e falou assim: pega uma cadeira para mim. Ela não perguntou, você trabalha aqui? Não, ela chegou lá e falou assim: pega uma cadeira para mim. Aí minha amiga, abusada, maravilhosa, virou para ela e falou assim: sou jornalista, eu estou aqui para cobrir o evento. E virou as costas, né? E aí ficou aquele negócio, né? Gente, amiga, eu queria filmar e divulgar isso, né? Porque, assim, são eles mesmos que dizem isso, né? Que sobem, pegam o microfone e dizem, nós somos racistas, né? Porque
todos nós somos racistas. Isso é uma confissão, porque assim, eu já vi isso algumas vezes, não foi só uma vez, dessas pessoas justamente que chamam todo mundo de racista e de repente tudo bem a pessoa chegar e perguntar, você trabalha que não tem problema. Agora ela chegou e deduziu e fechou ali, né? Fechou o resultado, pega a cadeira para mim. Foi bem engraçada a situação. Eu queria que você aproveitasse e falasse sobre o tal do racismo estrutural. Eu costumo dizer o seguinte, isso é uma frase, eu sou um pouco frasista, tá? Então é uma máxima quase schopenhaueriana. Eu costumo dizer que o autoflagelo do branco com sentimento de culpa abriu espaço para negros oportunistas escravizarem outros negros. Ou seja, esse pessoal todo de esquerda que tem esse sentimento de culpa, o autoflagelo deles é dar oportunidade para pessoas que não têm mérito nenhum, que muitas vezes não têm condições nenhuma para assumir os cargos que assumem, e acaba virando essa miscelânea de, me desculpa o termo, de maluquice, porque é exatamente isso que acontece. Você está diante da contradição, né, a todo instante, e não que a contradição seja uma coisa ruim. A contradição ela é uma coisa boa, a gente precisa ter as contradições para a gente poder caminhar, mas o problema é que a contradição sempre aparece para demonstrar a debilidade e a fragilidade do discurso deles. Né? Não é uma contradição natural de quem busca um resultado positivo de alguma coisa. É uma contradição porque eles são frágeis no discurso. Né? Assim como é o discurso do racismo estrutural. O que é o discurso do racismo estrutural? Ele diz que ele é um conceito que não é do nosso ministro dos Direitos Humanos, tá? Esse discurso ele não inventou, não foi ele que inventou, tá? Muita gente acha que foi ele que inventou. Ele vem lá dos Estados Unidos da década de 70, tem o Stonewall Michael, né, que é o primeiro a falar sobre isso, né? Mas, grosso modo, eles estão dizendo que os estados ocidentais eles se fundaram a partir de uma base racista, simbólica e material, ou seja, a partir da teoria marxista de estrutura e de infraestrutura, você tem uma conexão entre as duas coisas, porque a infraestrutura e a estrutura elas se retroalimentam na medida em que há um simbolismo, né, contra o negro, racista, que impede que esses negros eles tenham um acesso aos melhores postos de educação, saúde, enfim, e de que participem ativamente do produto social. Então, a tese, né, ela vai dizer que essa estrutura ela impede o negro de, por exemplo, ascender socialmente. Porém, né, existe um malabarismo retórico para poder justificar o sucesso de negros que, para eles, furariam uma bolha que seria essa bolha do capitalismo. Então, assim, eles vão tentar explicar, né, o sucesso do negro bem-sucedido, né, do negro acadêmico, do negro jogador de futebol, como exceção à regra. Ou seja, eles criam uma regra imaginária para um mundo que, na verdade, não existem regras, as pessoas podem, inclusive, empobrecer. Uma pessoa pode nascer num berço de ouro e empobrecer, independente da cor dela. Não é regra que ela vai ser rica para o resto da vida. Assim como não é regra que uma pessoa pobre vai ser pobre para o resto da vida. E a única coisa que faz com que o negro tenha ascensão em todas as sociedades hoje, né, desde sempre, foi o liberalismo, foi o capitalismo. Você não tem, por exemplo, e aí você tem uma gama de autores também que fala isso, né? Carlos Moore, por exemplo, na autobiografia dele, um livro chamado Pichon, ele vai mostrar que em Cuba,
Carlos Moore, radicado aqui no Brasil, ele vai demonstrar que em Cuba o movimento negro foi extinto por Fidel Castro. E nenhum negro participou, né, da administração do país, dos altos cargos. Ou seja, o Fidel Castro ele manteve uma elite branca espanhola no governo, ele criminalizou o movimento negro, inclusive as religiões de matrizes africanas naquele país, também os evangélicos foram criminalizados, e o negro ficou à margem. Então, você vê como que pessoas que se orientam pela doutrina comunista / socialista podem dizer que existe um racismo estrutural no mundo ocidental capitalista, quando você percebe, por exemplo, que o Thomas Sowell diz nas pesquisas dele, ele demonstra que o negro, na década de 40, ele teve uma ascensão social, comprou imóveis, comprou carro, né, conseguiu... a taxa de desemprego entre os negros era menor do que a década de 70, que já tem a política de ações afirmativas, que já é posterior, né, ao estabelecimento dos direitos civis de 1967. Então, assim, como que você tem o nosso excelentíssimo ministro aí e outros, né, correligionários dele, defendendo um Estado socialista / comunista, ou vice-versa, quando a história demonstra que, em todas essas experiências, o negro, ele sim sofreu um racismo estrutural porque ele foi impedido de se organizar politicamente, enquanto grupo, ele não teve acesso aos cargos de poder, né, aos maiores cargos da nação, e os países capitalistas, as maiores democracias do mundo, demonstraram exatamente o contrário, a ascensão do negro, mesmo mediante de sistemas que estruturavam o racismo, embora não fosse... As leis do Jim Crow, ele não era em todos os estados, né, norte-americano, mas era um problema, né, para o negro do sul, né, criou problemas também no norte, a partir do momento que você tem um movimento migratório muito grande. Enfim, é uma história enorme, mas só demonstra a incoerência, né, que essa gente traz. Inclusive, se a gente pegar aqui, eu fiz esse cruzamento agora há pouco tempo, e eu quero colocar isso na próxima edição do livro, né, eu fiz uma leitura de um livro muito bom do Thomas Sowell, que se chama Etnias da América, que ele vai demonstrar a realização material histórica ao longo da história norte-americana das etnias que compuseram aquela nação. Então ele vai trazer os judeus, ele vai trazer os chineses, os japoneses, os alemães, enfim, os latinos e os negros, né, e os ingleses, os irlandeses. Então, nessa demonstração, ele vai esmiuçadamente dizer que o seguinte: a maior derrota do negro foi aceitar o assistencialismo do Estado norte-americano e tentar se orientar politicamente por ele. Isso foi um grande problema, inclusive, para a integração do negro com os outros grupos étnicos que compõem os Estados Unidos da América. Porque na crise de 29, né, o que você tem ali? Você tem os outros grupos não aceitando, né, e resolvendo entre a comunidade, né, os chineses, eles mudaram as Chinatowns, né, os italianos, e eles começaram a ter um certo ressentimento e uma desconfiança em relação ao negro, justamente porque o negro ele foi o que recebeu e o que pegou o maior mote de assistencialismo do Estado norte-americano. E isso foi agravando, né, na passagem das décadas, a partir do momento em que você tem as ações afirmativas lá e que você tem o aumento da criminalidade, o aumento de jovens órfãos, né, porque você tem, por exemplo, os casamentos, né, a desestruturação dos lares,
a partir do momento em que as mães elas começam a ter mais de um parceiro para poder receber as assistências do Estado norte-americano e não cuidam mais de seus filhos. Então você tem um desregulamento total na comunidade negra a partir do quê? Justamente desse assistencialismo do Estado. E o Thomas Sowell ele vai demonstrar isso assim, em vários livros, né? Ele demonstra muito esmiuçadamente. Então, eu recomendo fortemente a leitura dos livros de Thomas Sowell, que sensacional. São muito bons para nós nos orientarmos. Sim. Perfeito. Desculpa. Então, tem muitas curiosidades, imagina, tem muitas curiosidades aí nesses assuntos, e uma delas que chama bastante atenção é o tal do aborto para proteger as mulheres negras, né? E quando a gente sabe que a maioria das clínicas de aborto nos Estados Unidos, elas estão justamente em bairros negros e hispânicos, né? A Margaret Sanger era uma eugenista e racista, né? O objetivo dela era exterminar os negros. Como é que explica isso para uma pessoa? Olha, a gente quer proteger os negros e por isso a gente quer dar o direito da mãe tirar a vida do filho negro. Eu quero mudar. Essa questão é uma questão dada, mas eu gosto muito de trazer uma contradição no discurso filosófico. Existe uma contradição no discurso filosófico que é patente. Toda vez que eu vejo alguém com uma camisa Ubuntu, ou escrever Ubuntu, nas suas publicações em redes sociais, ou defende esse conceito, e ao mesmo tempo... esse conceito? Antes de você discorrer. Eu vou dizer, e defende este conceito, né, traz esse conceito como algo positivo, e defende este conceito, e defende o aborto, eu falo, cara, esse cabra não entendeu nada. Não entendeu nada. Bom, o Ubuntu é o seguinte, alguns pesquisadores, filósofos, e muitos deles, eu costumei estudar muito os textos de um filósofo sul-africano que se chama Mogobe Ramose, né, que ele estudou o conceito a partir de um idioma Soto do Norte, né, da África do Sul, que tem uma pronúncia que é Motokemoto Kabato, que diz, nós somos, eu sou porque nós somos. Ou seja, ele está trazendo um princípio, inclusive, que o éon de platônico, e aí você pode encontrar aí em vários textos do Platão, tem um texto do Heidegger, do Martin Heidegger, que se chama A Doutrina de Platão sobre a Verdade, fácil aí de acessar na internet, muito bom, que também fala sobre esse conceito. Existe uma guerra de temporalidade aí, que eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas são dois conceitos chaves, né? O éon de Platão e o Ubuntu, trazido pelos sul-africanos, que é o seguinte, que é a ética da vida. Para eu existir, eu preciso que você exista. As pessoas precisam que existam outras pessoas, primeiro porque a gente nasce do amor de duas pessoas, né? É a nossa existência física. E outra, as nossas potencialidades de seres humanos, linguagem, cultura, né, necessita de outro ser humano para que nós possamos trocar. O Martin Heidegger ele chama isso de presença. A gente precisa da presença do outro para poder ter essa interação, né, e desenvolver cultura, desenvolver linguagem, enfim. E aí, quando você defende o aborto, você mata essa possibilidade, você já matou o conceito. Então, como é que você pode ser militante de um conceito que desenvolve, que milita, né, a favor da vida, que é o Ubuntu? Eu sou porque você precisa ser, você precisa estar presente. Como que eu posso defender um conceito
que advoga pela sua presença, né, que marca a necessidade do outro estar presente para essa troca cultural, linguística, e, ao mesmo tempo, eu defendo que a própria pessoa, o que deriva dessa pessoa não exista mais. É algo meio esquizofrênico. Muito. Agora, dentro dessas contradições aí, eu quero pegar uma outra, tá? Bastante popular. Pais e mães que estão nos assistindo neste momento vão se identificar, porque assim, todo ano vou lá eu na escola do meu filho, né? Esse ano eu me recusei, esse ano que passou eu me recusei, falei, não vou, porque eu já sei o que vai acontecer, eu já sei todo o roteiro, não vou, porque eu não vou passar raiva. Por que a escola, todo ano, vai falar da tal da data lá da consciência negra, né? Que eu sou super Morgan Freeman, acho que deveria, né? As pessoas deveriam se preocupar apenas com a consciência humana, mas, enfim, tem a tal da data. Por que o diabo do zumbi tá sempre lá e não, ainda tem que chamar o povo para chamar zumbi presente? Como pode a ignorância dessas pessoas? Essas pessoas quando pegam ali, não, é sério mesmo. Eu fico olhando assim, pergunto, gente, essa professora sabe do que esse cara fez, né? Da história dele, né? E, enfim, é ignorância ou não? É proposital mesmo? A maioria das pessoas que bradam zumbi, tá, desconhece a história, né? Desconhece a história. Não diria que é ignorância, mas é uma ignorância historicamente planejada. E aí, planejada como? Eu falo um pouco sobre isso no meu livro também, e também tem uma história curiosa que eu vou contar. E aí, uma ignorância planejada por quê? Pelo seguinte, se você pegar os livros de história antes da década de 70, você não tem Zumbi dos Palmares, você tem Gangazumba. Embora os livros, eles tragam a imagem de zumbi, eles falam sobre zumbi, mas não deixa também muito claro se zumbi é uma figura, se existem mais de um zumbi ou se zumbi é um cargo. Então existem também essas possibilidades. Mas como que o zumbi ele invade o cenário brasileiro? Existem alguns eventos fundamentais para que o zumbi ele venha a ser um herói nacional. Né? Primeiro, você tem na década de 70, no final da década de 60, início da década de 70, uma reconfiguração no mundo. Então, por isso que eu digo que o meu livro, apesar de eu não ser historiador, tá? Minhas graduações são filosofia, pedagogia, história e geografia, né? Eu não fiz geografia, eu não fiz graduação em história. O meu livro ele conta a história do Brasil, ele conta um pouco da história do Brasil. Né? Então, e nessa interface com o mundo. Então, você tem, no final da década de 60 e 70, muitos acontecimentos ao entorno do mundo, ao redor do mundo. Né? O que você tem aí? Você tem, por exemplo, as leis raciais, dos direitos civis norte-americanos, né? O fim das leis raciais, do Jim Crow, né? Com Martin Luther King ali, Malcolm X, os Panteras Negras, grandes figuras ali históricas surgindo dentro desse cenário. Você tem a Guerra do Vietnã, que também o movimento negro norte-americano ele tem uma participação latente ali na retirada das tropas, enfim, dizendo que estava morrendo muito negro. Você tem o Festival Woodstock, onde você tem ali o Jimi Hendrix, né, reinventando o rock and roll, né, o movimento black, soul black, né, que também vem para o Brasil, né, você tem o movimento Afrobeat, que está ali essencialmente na Nigéria, mas que está viajando para o mundo também, com Fela Kuti. Você tem o processo de descolonização dos países africanos, ali a luta lá do Samora Machel, enfim, do Amaury, do Cabral, lá em Moçambique. Então, você tem vários acontecimentos no mundo, né, muitas conferências da ONU para tentar intervir em relação ao apartheid na África do Sul.
Então, com todos esses eventos, o movimento negro brasileiro ele está se fortalecendo. E ele se fortalece numa base muito importante para o que vem depois, para o que acontece hoje, que seria o quê? A entrada nas instituições, sobretudo na universidade. O movimento negro ele começa a entrar na universidade a partir da década de 60, de 70. Como? Em 1968, você tem a reforma universitária no Brasil. E essa reforma universitária em pleno AI-5. Tá? Então, você tem a abertura de novos cursos, você tem a flexibilização para a entrada de outros professores que não sejam mais catedráticos, porque você tem o fim das cátedras, ou seja, você não tem mais um professor que manda numa disciplina e coloca os seus correligionários ali, você tem uma abertura maior para concurso, enfim, para indicações. Você tem a criação dos centros, né, de pesquisa, você tem a fusão desses cursos, por exemplo, da interdisciplinaridade, muitos cursos como biomedicina e tal, vão começando a surgir, os que eles chamam de cursos, carreiras novas. Então, o movimento negro, a partir daí, você já tem um trânsito da esquerda com o movimento negro, justamente por essa questão do regime militar e porque o mundo está se reorganizando. Então, essa reorganização do mundo, ela traz a necessidade de o Brasil ter um herói genuinamente brasileiro e genuinamente negro. Por quê? Porque desde a Semana da Arte de 1922, eles tentaram lá com Cassiano Ricardo ter um herói nacional que seria o Martim Sererê, que era um herói mestiço, né? E a tentativa de fazer com que o Martim Sererê ele fosse um herói nacional, ela falhou. Então o Zumbi ele teria que vir com força para poder trazer um discurso de que, ó, cara, o negro ele foi vitimado, foi trazido da África, foi exilado aqui, viveu no purgatório, que seria o Brasil o purgatório dos negros, né? Tem uma frase famosa, né? O inferno do branco, o purgatório dos negros e o paraíso dos mestiços, né? Uma frase famosa, né? Racista enfim. Não, né? A frase. Então, quase nada. Então, quase nada, né? Então, você tinha que ter, né, você tinha que ter uma narrativa, né, para encampar esse problema do negro, do racismo no Brasil e tal. Então, o movimento negro, ele se reconfigurou agora muito ligado aos moldes da esquerda. Por quê? Porque era a esquerda que internacionalmente estava se insurgindo e colando com os movimentos negros para fazer todos esses movimentos. Tanto é que a Angela Davis, feminista negra norte-americana, ela é marxista. Então, as mulheres negras brasileiras também, né, Lélia Gonzalez, por exemplo, que foi a primeira negra deputada e filiada ao PDT, né? O PDT, inclusive, foi um partido que atraiu um grande número de negros, né? Abdias do Nascimento também. Então, esse pessoal todo, eles estavam pautados no marxismo. E os movimentos negros, eles foram amplificando. Então, você tem o surgimento dos blocos afros, né, na década de 70, ali em Salvador, alguns aqui no Rio de Janeiro também, as escolas de samba já começando a fazer enredos, né, com essa temática racial, e você tem o surgimento do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que existe até hoje, né, com o fim aí do Teatro Experimental do Negro, que foi ficando para trás, a Frente Negra Brasileira, todos esses movimentos eles acabaram, e no final das contas ficou o MNU, que existe até hoje. E qual é o ponto-chave para o Zumbi entrar nisso aí? Depois de todas essas décadas, você aporta para o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando você tem uma reconfiguração mundial geral com o fim, né, do socialismo, comunismo real no mundo. Então, se você tem aí
com o fim da União Soviética, enfim, da Alemanha Oriental, essa coisa toda, uma reconfiguração no painel mundial, a ONU começa a fazer um monte de conferências minoritárias. Você tem uma conferência em Pequim, em 95, que é para as mulheres. Depois antes você tem a Eco 92, né, para a questão climática, que foi aqui no Rio de Janeiro. E em 2001 você tem a Conferência de Durban, que acontece em Durban, na África do Sul. E aí essa Conferência de Durban, o que ela traz? Ela traz a necessidade, né, nessa reconfiguração do mundo, de combater racismo, combater homofobia, combater machismo, combater todos os preconceitos correlatos, né? Uhum. Que é o que diz a Declaração de Durban. Então, quando isso acontece, eles tomam o Estado brasileiro de uma maneira, né? Eles tomam o Estado brasileiro de uma maneira a partir de quê? Já aproveitam que o FHC já está ali, então é ele o primeiro presidente que mandou a comissão para lá. Você tem aí no próprio Sarney, em 1998, já a criação da Fundação Palmares. Então você tem vários elementos que conseguem furar o que ainda tinha de universalista dentro dos painéis da Constituição Nacional e embutir questões minoritárias na Constituição e, sobretudo, na LDB, nas leis de diretrizes e bases da educação. Então é onde, por exemplo, o Lula vai implementar a Lei 10.639, a primeira lei que ele assina quando ele entra como presidente, que é a lei que obriga sobre o ensino de história e cultura da África. Né? Então você tem uma explosão minoritária dentro do Estado e o Zumbi ele vai entrar nesse bojo. E aí eles dizem, não, cara, agora chegou a hora da gente colocar para dentro do Estado uma lei que obriga a ter dentro do calendário nacional, porque primeiro entrou dentro do calendário nacional, mas muitos estados e municípios, eles não aderiam ainda, né, dentro desse calendário. E aí foi virando feriado, num lugar, no outro, e Zumbi hoje se transformou na Semana da Consciência Negra. Ou seja, agora não é só mais um dia, dia 20, agora eles têm uma semana dentro do calendário. Então você vê assim... Tem escola que já fala em mês, é o mês da Consciência Negra. Que já fala mês, é o mês, virou o mês da Consciência Negra. Então, assim, aí eu sei que eu já falei muito aqui, mas eu vou contar só um caos aqui, claro. porque é muito interessante. Quando eu estive no Uruguai, eu fui entrevistar o primeiro-ministro negro uruguaio. Né? Ele foi ministro durante a gestão do Mujica, né? do presidente Mujica. E aí, na conversa e tal, aí eu, quando já estava nas informalidades, né, nos bastidores, eu falei, cara, eu queria entender um pouco melhor essa questão do Negro Ancina. Negro Ancina, para quem não sabe, ele foi também erigido como um herói nacional uruguaio, porque ele, durante o processo de emancipação do país, ele esteve junto com o general Artigas, né, e foi um dos libertadores, que eles chamam de libertadores do poder colonial. E o Artigas, o Ancina, desde a década de 70 também, ele vem ganhando status de herói nacional, até que no ano de 2016, né, com a promulgação de uma lei, que é a Lei das Ações Afirmativas no Uruguai, diga-se de passagem que o Uruguai ele também foi um país protagonista nesse processo de Durban, eles foram também relatores junto com o Brasil, porque tem um movimento negro muito forte, né, em Montevidéu, sobretudo em Montevidéu, mas ao longo do Uruguai também, você vai para Artigas, enfim, para outras cidades do Uruguai que você tem um movimento negro também muito forte, né? E
o general Artigas, não, o Negro Ancina, que era o auxiliar do general Artigas, ele foi colocado ao posto de grande de destaque, de herói negro uruguaio. E aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, mas não é um pouco esquisito a gente trabalhar com essa questão, porque, inclusive o espanhol, se a gente pega os textos em espanhol que se fala do Artigas, antigo, lá do tempo do general Artigas e do próprio Negro Ancina, os relatos de tempo, é um espanhol que não se usa, que caiu no desuso, é como o português, você tem até termos diferentes, e não, pelo menos eu não encontrei coisas que atestassem de fato esse protagonismo dele. Ele era o cara que caminhava junto com o general Artigas, assim como vários outros, inclusive negros. Uhum. E aí, quais são os critérios que se tem para essa figura exatamente ser colocada nesse posto, né, de grande herói nacional? Aí ele me respondeu o seguinte, ele falou assim para mim, ele falou, meu amigo, é a mesma coisa do Zumbi, que a gente não sabe nem se ele existiu. E eu gargalhei, eu dei uma grande risada. Ele falou, pelo menos nós temos um herói nacional que existiu. E os documentos históricos atestam nascimento, morte, tudo dele. O Zumbi inventaram até uma esposa aí, uma Dandara, e aí outros já dizem que o Zumbi foi homossexual. Ou seja, existe, o Zumbi ele dá margem para um montão de narrativas que estão descoladas de um processo histórico original, justamente porque existe a possibilidade de ser uma criação, ser simplesmente uma narrativa. E o mais louco disso é porque você tem negros que fizeram parte da história, que se destacaram, como os irmãos Rebouças, né, o Luiz Gama, pessoas que realmente existiram, que há comprovação histórica e que não são citados, né? Sempre que tinha oportunidade dos meus filhos fazerem trabalhos livres, quando o professor já não mandava lá o personagem, eu fazia questão de que eles pegassem um desses personagens que não são citados na escola. Às vezes nem aquele professor nunca ouviu falar, né? Ou nunca teve interesse em conhecer. É estranhíssimo isso. Agora, eu queria te fazer mais uma pergunta. Aliás, duas em uma. Primeira delas, o Brasil é um país racista? Segunda, você falou aí sobre a discussão dessa questão racial em vários países. Por que essa questão ela se dá de maneira geral e objetiva, né? Maneira objetiva em países civilizados / democráticos, ou que tenham uma ideia de democracia, como é o caso do Brasil, né? Mas você não vê essa discussão, por exemplo, na China, que a gente sabe que é um país racista, né? O Rafael Fontana conta no livro dele ali como que é lá na China. Você tem lá uma plaquinha de emprego lá e fala assim, olha, essa vaga aqui não permite negros, ou então, olha, salário para branco é esse, salário para negro é esse. Você vê outros países da África onde você tem negros sendo massacrados, sequestrados, vendidos, aniquilados, e não se discute questão racial nesses lugares. Cuba, por exemplo, como você disse, enfim, por que a pauta racial se dá somente Europa, por exemplo, né, onde o mundo civilizado, por que somente nos países civilizados ou democráticos ou que tenham essa ideia de democracia? Existem várias questões aí, né? Primeiro, dizer que o Brasil não é um país racista. Há racistas no Brasil. Existem racistas. Existem pessoas racistas. Mas para o país ser um país racista, você precisa exatamente dessa plaquinha que o autor encontrou na China, dizendo que negros não podem entrar, que não podem fazer determinados tipos de coisa. Ou que judeus não possam fazer, ou que indígenas não possam fazer, né? Primeiro porque o que a gente tem que ter em mente, que quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um conceito sociológico, né? Não existem raças, existe só a raça humana, mas existe um conceito sociológico que você tem essa divisão que vai operar por várias categorias,
relacionadas ao fenótipo, né, que você vai diferenciar as pessoas pelo fenótipo, pela cultura, enfim, e que vai trazer uma concepção sociológica de raça. E essa concepção sociológica de raça, ela não racializa só o negro, ela racializa todos. Porque você não pode colocar o negro como um estatuto de raça para o negro e não colocar para o branco, ou para o asiático. Então, ela vale para todos. Então, quando você tem a materialização de um ato racista, você tem a materialização de um ato racista multifacetado. Pode ser do negro para o branco, do branco para o negro, do negro para o asiático, do asiático para o negro, para o indígena e assim por diante. Né? Então, não é um desprivilégio do negro sofrer racismo, né? Não é um infortúnio só do negro. Ao redor do mundo, pessoas sofrem racismo. Isso é um ponto. Então, é muito mais fácil você ter um debate aberto e franco nos países democráticos e multirraciais do que você ter aonde a população ela é massivamente beirando aos 100%, onde é maioria pessoas que têm que são de uma única raça, né, sociologicamente falando. Porém, existem vários debates aí, né? Um debate vai abrindo o outro, existem vários debates aí. Primeiro, que China, Arábia, o mundo árabe todo, né? China, Cuba, né? Você vai ter uma dificuldade muito grande de ter uma discussão em torno da questão racial, porque é um país que são países que vivem sob a égide do autoritarismo. Então, isso é um ponto chave. E o outro ponto, e eu vou até dar uma comentada aqui de um conceito que eu cunhei, né? Eu cunhei um conceito que se chama agiotas raciais. Em países onde o debate é aberto, ele se amplifica justamente porque existem pessoas que se utilizam do debate do racismo como meio de vida. São os agiotas raciais, são os oportunistas, são pessoas que dependem exclusivamente do infortúnio dos negros para reescravizá-los. Ou seja, o Thomas Sowell ele tem uma frase que é muito famosa, que ele diz o seguinte: o intelectual ele dá mais uma desvantagem para o pobre, que é a desvantagem de que ele é vítima. Ele já é pobre e ele ainda recebe a pecha de vítima. Então, o que acontece? O negro, né, ele já tem a seu desfavor uma história, né, um processo histórico que, claro, que ainda tem as suas sequelas, né, que ainda recai sobre as costas dele, questões raciais mais sensíveis e mais visíveis, né? Você tem um processo de racismo, né, falando aí em termos de Brasil e de mundo, muito maior sobre o negro do que sobre o branco. Basta ver aí os estádios de futebol, né? Você chama de macaco Vinícius Júnior, mas não chama o Messi de qualquer outra coisa, né? Então, é claro, você tem sobre as costas do negro esse problema. Mas, além disso, você colar a pecha de que ele é ontologicamente uma vítima por causa disso, ou seja, é querer tirar proveito, é ser um agiota racial, é você colar um discurso, amplificar ele na mídia, criar uma distopia que diz com que as pessoas vivem num ambiente insuportável, claustrofóbico, porque o mundo é racista, porque a sociedade é estruturada em torno do racismo, quando as pessoas negras elas também ascendem e elas precisam justamente de ferramentas contrárias, eles precisam de ferramentas que digam para ele: olha só, meu irmão, você é bom no que faz, você é capaz de chegar para esse cara lá e demonstrar para ele e dizer o seguinte: meu irmão, eu não preciso de você para nada, eu toco a minha vida, eu sou dono do meu destino, eu tenho autoestima alta, eu não preciso de assistencialismo do Estado, porque supostamente o Estado me deve alguma coisa,
Isso é um absurdo. Porque quem é que vai pagar isso? Acaba que todos os credores de uma dívida, né, dessa tal da dívida história, são também os que mais contribuem para que essa dívida seja paga. Ou seja, os negros hoje que não acessam as universidades pagam impostos para aqueles que vão para a universidade sobre essa prerrogativa. Ou seja, eu estou bancando a universidade de um outro negro que está num discurso, num balaio, aonde eu também poderia estar. E, no entanto, eu não sou beneficiário e estou pagando para que o outro se beneficie. Então, toda política pública, todo o estado de bem-estar social, aí trabalhado por esses economistas de esquerda, no final das contas, são pagos por nós mesmos. Então, assim, o discurso do racismo, quando ele é amplificado para meio de vida desses agiotas raciais, ele, na verdade, funciona, né? A engrenagem dele é paga por essas pessoas que já estão fragilizadas, porque realmente uma grande parte, né, vive no infortúnio da vida, mora mal, se alimenta mal, se veste mal, tem pouca informação, e no final das contas dá boa vida para um monte de malandro, brancos e negros que vivem nesse discurso. Oi, eu tô aqui falando comigo, tava falando com o microfone desligado. Eu achei sensacional, estava aqui hipnotizada te ouvindo, porque isso que você disse agora é exatamente aquilo que eu estava falando, que eu tinha dito anteriormente a respeito de sair de um evento, né, do movimento negro depressivo, porque é exatamente isso. Eles imprimem em você essa lógica de que você é um coitadinho. Você não tem condições de nada, porque você é nada. Olha, você é ninguém, você não consegue nada. E você não pode falar das suas conquistas, você tem que falar só coisas ruins. Trazer tudo que é peso, tudo que é coisa ruim nas suas costas, porque você é um coitado. Nossa, terrível. Mas brilhante olha, teve até um fato que foi muito engraçado quando eu estudava na UERJ. Eu não sei se você conhece a UERJ, a Universidade do Estado aqui do Rio. Ela tem 12 andares. E eu ia exatamente para o 12º andar, que é o andar das licenciaturas. E acabou a luz na UERJ. Não, acabou a luz. Teve um problema com os elevadores. E aí, assim, muito professor, né, eu já estava lá em cima, né, e tal, o pessoal já tinha começado a aula, né, já era um pouco mais das 18 horas. Eu falei, meu irmão, eu vou subir de escada. Ele tem escada e tem uma rampa de acessibilidade que dá uns 12 andares. E tinha um cadeirante parado. Aí eu olhei para aquele cadeirante assim, eu não conhecia, depois se tornou meu amigo. Falei para ele, cara, a gente está com um elevador ruim aí e tal. Eu vou subir esses 12 andares aí, se você quiser, eu te dou uma força. Com muito respeito, humildade. E ele, com muita humildade, ele chegou para mim, eu aceito. Eu levei ele 12 andares acima. Subi 12 andares empurrando a cadeira com ele. Aí, beleza, chegou lá em cima, a gente riu, conversou e tal, o cara super gente boa. Foi lá e assistiu. Não, ele não foi pro 12 não, desculpa. Enfim, ele foi acho que pro 9º andar, algum andar um pouco antes, eu deixei ele e eu fui assistir a minha aula. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu irmão, essa negada que reclama, que tá dizendo que é vítima, é tão pilantra, que eles não veem como que eles são privilegiados, eles podem... Você imagina no tempo em que não existia elevador, e que as pessoas que tinham deficiência, algum tipo de deficiência motora, que elas tinham que, primeiro, sair do sentimento de orgulho e deixar com que o outro auxiliasse ela, naquela ocasião, que as pessoas, o esforço que aquelas pessoas, a vontade que aquelas pessoas têm de viver, têm de vencer, sobretudo, e esse agente fica se vitimizando, ao invés de olhar e dizer, meu irmão, eu tenho que sair da minha bolha, eu tenho que sair da minha distopia,
desse lugar que criaram para mim e fazer aquilo que o poeta Augusto, não é Augusto dos Anjos, não. Enfim, eu vou lembrar o nome dele. Ele dizia assim, para que... Peraí que eu vou lembrar, agora deu um branco. Para que olhar, manter a janela, é mais ou menos isso, a manter a janela fechada se a rua continua existindo lá fora. Augusto de Campos, né? Ou seja, você fecha a tua janela, vive na tua bolha, mas a vida está acontecendo lá fora. E toda vez que essa juventude negra absorve todas essas ideologias, todo esse modus operandi negativo, essa energia negativa, né, essa morsa dos agiotas raciais, eles deixam de estar dando um passo à frente na própria vida, deixa de estar percebendo que é muito bom você ter redes de contato, independente da cor das pessoas, que você tem que respeitar as pessoas e que você tem que ter parceiros. Você não pode entrar de ter uma seletividade racial, porque você acredita que o país é racista, que todo mundo é racista, e viver numa paranoia. E dizer os brancos, generalizadamente, você conhece todos os brancos, você tem brancos na sua família também, você tem pessoas brancas que já te ajudaram até indiretamente, você nem sabe, porque você acaba sendo um ignorante para as coisas boas que acontecem na sua vida. Então, eu penso que esse discurso racialista está sendo muito prejudicial ao negro brasileiro, né? Existe um racismo no antirracismo. O antirracismo brasileiro ele é racista, porque ele vive do discurso do racismo, ele vive de uma indústria da vitimização, ele vive de uma indústria de jovens, que eu chamo de cracudos ideológicos, que vivem da ideologia para poder balizar a sua vida e, no final das contas, acabam adquirindo cada vez mais problemas psicológicos, acaba se afastando das pessoas que podem lhes dar boas oportunidades. Então, o meu conselho que eu dou para esses jovens é: corre disso, meu irmão. Compre livros, leia, dê atenção ao contraditório. Comece a ler pessoas que bate de frente com o movimento negro, que critica o movimento negro. Não acredite num discurso único. Desconfie sempre daquilo que lhe é apresentado como verdade única. Não compre indignações fáceis, por favor. Perfeitamente. Olha, eu ficaria aqui umas 3 horas conversando com você, porque tem muito assunto, né? É uma entrevista aqui livre, eu não fiz um rol de perguntas, né? Durante aqui a gente vai pensando em alguma coisa. Por quê? Porque você tem muito conteúdo e eu gostaria de fazer uma entrevista número 2, quem sabe é o número 3, 4, né? Porque as pessoas gostam de saber sobre isso, porque muitas vezes, a maioria das vezes, influenciadores que você vê falando são justamente esses agiotas que ficam por aí, enfim, fazendo sua propaganda e explorando as pessoas, a boa vontade das pessoas, né? Mas eu gostaria que você deixasse a sua rede social aqui para as pessoas te seguirem e também falar onde é que as pessoas encontram o seu livro. Tá. Mais uma vez eu agradeço, né? Pelo convite, o Aliados Brasil, vocês são parceiros, já me sinto em casa com vocês. Hoje eu estou fazendo a live da minha casa, né? Tá ótimo assim, e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estou aberto aos convites, pode convidar, vai ser sempre uma honra estar com vocês. A minha rede social ela é Fernando Senzala. Hoje eu só estou usando o Instagram, eu não estou no Twitter, então é só Fernando Senzala. E o meu livro você encontra pelo Uiclep, pela plataforma Uiclep. Você tem um link direto lá na minha rede social, né, na minha bio do Instagram, lá, que é Fernando Senzala, tá? @Fernando Senzala. Você encontra o link para comprar o meu livro e pode comprar, porque o livro é bacana,
tem muita coisa legal, muita informação, tem muito conceito, tem um esmiuçar de muitos conceitos que estão aí na mídia, inclusive, e que tem confundido muito a cabeça do cidadão brasileiro. Então, é isso. A minha rede social é essa aí. Fernando Senzala, e aí está o link. Exatamente. Clica aqui, compre o livro do Fernando Senzala, depois você conta pra gente o que você achou do livro, né? De repente já compra ali, dá de presente, fica aí uma super dica. Muito obrigada mais uma vez e as portas estão sempre abertas por aqui para você, viu? Muito obrigado. Estou de acordo. Até a próxima, então. Aliás, até a próxima também para a nossa audiência. Agradecer o pessoal. Não esqueça de deixar o comentário, deixar o seu like e, claro, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. Um abraço e até a próxima.